Joana e Peter estavam na estrada há 3 dias. O carro de Peter alcançava facilmente 100 km por hora, mesmo sendo um Impala recalchutado. Os dois estavam apaixonados há quase 4 anos e agora ele iria pedir a mão de Joana para o seu pai, um velho ranzinza e cheio de manias, que pouco se importava com a filha caçula. Mas Peter era um rapaz à moda antiga e faria tudo como nos padrões dos tempos de seus avós. Eles se completavam. A vida a dois parecia prometer um mar de rosas que se estendia ao infinito. O casal raramente brigava. Peter era adepto do diálogo em qualquer situação, e Joana sentia-se abençoada por tê-lo encontrado em sua vida. Era apenas um casal jovem e cheio de expectativas que compartilhavam a fé cega na imperecibilidade dos momentos felizes. A estrada que levava para a casa do pai de Joana estava coberta por uma suave neblina e a pista parecia bastante destruída em algumas partes. Peter não queria arriscar mais seu carro e pediu para Joana encontrar um atalho no GPS do celular, e ela prontamente o atendeu. Joana indicou um atalho que ele pegaria antes de atravessar uma pequena ponte a 30 quilômetros. Peter seguiu as instruções de Joana e, quando avistou a ponte, tratou de virar à direita, conforme o GPS mandava. Naquele ponto, o atalho era de terra batida, mas incrivelmente macio. Era como se os pneus deslizassem. Peter abriu um sorriso largo e sentiu-se bastante esperto. Chegariam rapidamente ao destino e evitariam passar mais uma noite em acomodações de beira de estrada. A noite sem estrelas já estava sobre eles há horas. Joana sentia-se sonolenta e logo aconchegou-se no banco para cochilar. Peter olhava a noiva e pensava consigo mesmo a sorte que tinha por estar prestes a viver sua vida inteira com aquela mulher. Ele afagou os cabelos castanhos e cacheados de Joana, que já caíra em um sono pesado. Naquele instante de afeto embevecido, Peter tirou os olhos da direção por alguns segundos. Segundos fatais que antecedem uma grande tragédia, os segundos sagrados de uma vida. Peter assustou-se repentinamente com o reflexo de um vulto que apareceu na estrada de chão batido. Ali não havia qualquer tipo de iluminação, além dos faróis altos do Impala. Mesmo assim, o vulto parecia envolvido por uma luz difusa. Ele freou o carro bruscamente para não acertar o vulto. O veículo descontrolado rodopiou nas 4 rodas, fazendo Peter bater violentamente a cabeça no volante. Joana estava sem o cinto, pois se acomodou e se encolheu inteira no banco para dormir. Sua confiança na direção de Peter era absoluta. O seu corpo foi projetado para fora do carro quando ele parou de girar, batendo no tronco de uma árvore à beira da estrada. Peter só abriu os olhos depois de alguns minutos. A buzina do carro ecoava alto como um grito apavorado na noite escura e fria. Ele levantou a cabeça lentamente e havia um corte que atravessava sua fronte verticalmente, quase chegando até o nariz. Sentindo o sangue quente escorrer, ele tocou na testa. Sua face contorceu-se em dor. Estava zonzo e naquele momento perdeu totalmente a noção de tempo e espaço. A ardência na testa era insuportável e pulsava como se o próprio coração batesse ali. Ele tirou o cinto com cautela, piscando muitas vezes para tentar fazer desaparecer os pequenos pontos brancos que deixavam a visão turva. Quando, por fim, recostado no banco, conseguiu ordenar os pensamentos e voltar à realidade. Virou-se rapidamente para o banco do passageiro, ignorando a nova onda de dor que subiu por sua nuca. Joana, você está... Não conseguiu concluir a pergunta. Joana havia desaparecido dali. Totalmente desesperado, Peter forçou a porta do carro com o ombro e conseguiu sair depois de desemperrá-la. Até conseguir levantar do chão, ele levou mais algum tempo. Naquele ponto, a neblina estava densa. Ele mal podia enxergar, imerso no breu da noite. Com esforço, levantou-se, ignorando as dores que abalavam seu corpo. Caminhou com um olhar atento. Na escuridão, as formas das poucas árvores rasteiras pareciam transformar-se em coisas desconexas. Podia jurar que viu algo se mexer entre a vegetação e gritava por Joana na esperança desesperada de encontrá-la. Peter arrastou os pés, sem se preocupar em prestar atenção no caminho que fazia.
As costelas doíam, como se pontas de lanças quentes o cutucassem de dentro para fora. Não tinha mais ânimo em chamar pela noiva, sentia sua força de vontade ceder. Tropeçou pela 4ª ou 5ª vez no mesmo amontoado de pedras e teve a certeza desesperadora que andava em círculos. Sua mente, totalmente enfraquecida, não conseguia compreender como ele conseguia continuar andando em círculos se impulsionava os passos em direções diversas, seguindo sempre os aparentes movimentos que via na escuridão. A racionalidade abandonara seu raciocínio. Tentando controlar o que sentia, ele parou e respirou fundo. Lembrou-se de um exercício respiratório que o irmão mais velho lhe ensinou na infância. Peter sempre sentia dificuldade em respirar em momentos de apuros. Fechou os olhos e inspirou lentamente. Contou 5 segundos e expirou o ar com a mesma lentidão trêmula. Repetiu o processo por 3 vezes, até que o ruído de um galho se partindo fez sua atenção voltar totalmente para seu redor. Não havia como enxergar. Ele notou com o esforço dos olhos embaçados apenas uma forma difusa a alguns passos dele. Se Peter estendesse a mão, poderia facilmente tocá-la com a ponta dos dedos. Joana! Murmurou incerto. Um pânico crescente dominava seus sentidos, o deixando zonzo e com a visão mais comprometida. Tudo em sua volta parecia derreter como em uma obra de Dalí. A figura difusa foi tomando forma à medida que a neblina se dissipava ao seu redor. Era uma garotinha que não devia ter mais que 8 anos. Ela tinha um rosto lívido e assombroso. No lugar dos olhos, 2 ocos profundos de onde se podia ver a cavidade do crânio vazio. Peter soltou um grito involuntário diante tal visão e deu alguns passos para trás. Seu corpo esbarrou na garota, que não estava mais à sua frente. Na vacilação daquele momento, ele deu um salto e as pernas trêmulas não conseguiam segurá-lo por muito tempo. Caiu de joelhos e mal podia perceber lágrimas descendo pelo rosto retorcido em uma careta de dor. Quem é você? Ele encarava a face cadavérica da garota, que lentamente se deformava, abrindo um sorriso largo e sem dentes. As gengivas negras e apodrecidas exalavam um odor pestilento. Peter tossiu até a exaustão. O desespero tomou conta de tudo. Ele arranjou forças ao levantar-se e correr para longe daquela figura infantil tenebrosa. Julgando ter corrido léguas e léguas sem descanso, Peter parou com as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo o coração quase explodindo no peito. A neblina pesada fazia o ar ficar mais denso. Era como se estivesse correndo daquela forma há 1000 séculos ininterruptos. Quando abriu os olhos e encarou o chão batido, observou sombras que se movimentavam sob as pegadas de seus pés. Ele estava correndo em círculos novamente. Aquela sensação de déjà vu o atingiu em cheio. Não conseguiria mais correr. Ele entregou-se ao cansaço, caiu novamente sobre os joelhos em uma repetição insuportável de gestos e sentimentos. Ao levantar o rosto, encarou não apenas uma criancinha cadavérica, mas várias. Não só crianças, mulheres e homens, jovens e velhos, eles apenas o encaravam, com olhos ocos e as faces lívidas. A garotinha que vira primeiro tocou seu rosto com dedos gelados e mortíferos, e quando ele fechou os olhos em sinal de exaustão e entrega, vislumbrou Joana, mas ela parecia estar a quilômetros-luz, casando-se com alguém que não era ele, ensinando os primeiros passos a um filho que não era seu, e até mesmo correndo com um cão que nunca foi deles. Assombrado, ele arregalou os olhos e caiu sentado no chão, sentindo-se derrotado. Onde estou? Fez a pergunta de uma forma tão ciente da resposta que se encolheu abraçando os próprios joelhos. A menina não disse nada a princípio, apenas movimentou os lábios formando uma frase que existia vocalizada apenas na cabeça dele. Você está morto e vai morrer eternamente. Peter perdeu completamente a consciência. Ao abrir os olhos novamente, estava no interior de seu carro e a buzina ressoava como um grito desesperado cortando a noite. Ele sentiu as mesmas dores se apoderarem de seu corpo e daquela vez, a luz da realidade envolveu sua memória cíclica. Joana! Ele suspirou e sentiu uma exaustão ao mesmo tempo nova e familiar. Peter forçou a porta do passageiro e conseguiu sair. No mesmo instante que a verdade nua e cruel o atingiu com um golpe certeiro, ele voltou a esquecê-la e usou todo o seu fôlego irreal para gritar o nome de sua amada noiva. Joana! Sua voz retumbou no silêncio opressor da noite que nunca iria acabar.